Existem alguns programas de televisão merecendo escuta atenta, embora um ou outro anúncio de restaurante em Nova York perturbe de vez em quando a harmonia do produto. Um de tais programas é a chamada Manhattan Connection, com Lucas Mendes e outros, importantes também, mas cujos nomes o escriba não recorda no momento. Relembra Diogo Mainardi, um dos participantes, que tem a extrema felicidade de morar na Veneza dos Doges, umas construções muito antigas margeando o canal, chegando-se a eles pelos vaporetos ou táxis aquáticos, descendo-se exatamente na escadaria, dando entrada a hotéis luxuosos. Vetustos, mas luxuosos sim. Aquele habitante da cidade mística, Diogo, integra o programa e o consegue, evidentemente, por meio desses aplicativos milagrosos existentes na via eletrônica. Na madrugada insone, em que o cronista viu e ouviu Diogo e Lucas Mendes falando, o veneziano por adoção deveria estar de mau humor. A certa altura da conversa com os outros, referiu-se a um canal de televisão muito em voga lá pelos Estados Unidos e pragas outras, e afirmou, a título de exemplo da importância da mídia, que um programa dedicado a extrair cravos e espinhas do rosto dos humanos havia conseguido 2 milhões de indivíduos a aprender aquela atividade pipocante do rosto dos espectadores. 2 milhões de espectadores para auscultar a forma pela qual se extrai cravo e se extrai espinha do rosto. Uma atividade, de certa maneira, horrível, nauseabunda, mas com 2 milhões de espectadores. O Diogo queria dizer, com isso, da facilidade com que o povo se liga de vez em quando a notícias com importância insignificante no mundo concreto. A mídia é assim, despontando com mais força o noticiário, quando entre as básicas emoções humanas desponta, por exemplo, ou despontam, por exemplo, a ira, o amor, o medo e o dever. Nisso misturado, é claro, episódio variado vertendo sangue. Ali fica bom. Pareceria uma loucura ligar-se Luiz Inácio da Silva a uma dona de casa ou a um rico visitante de um spa, submetidos a tratamento facial para extração de tais apêndices rejeitáveis. Bem, pensando, o exemplo dos 2 milhões de espectadores assistindo a essa microcirurgia é valioso, porque significa uma espécie de compulsão ou obsessão por um ou outro fenômeno concretizado no dia a dia da raça humana. O cronista se refere com certeza ao episódio Luiz Inácio Lula da Silva e à imprensa em geral. Lula é apresentado pela unanimidade dos noticiários como um humilhante, um bandido espoliador dos dinheiros da nação, etc. Morde as finanças do país, segundo afirmativas variadas. E não há um só periodista
um só jornalista, um só comentarista disposto a acentuar que o metalúrgico conserva enquanto processado e não condenado o chamado estado de inocência, antes presunção de inocência. Qualquer constitucionalista pós-doutor, pontificando no panorama jurídico brasileiro, acentua e põe a pelo tal pressuposto, o estado de inocência. Mas não há quem se atreva a relembrar as lições primárias, inclusive de direito processual penal, armando-se todos, diga-se de passagem, de invectivas destinadas a solapar o conceito de inocente enquanto não transitada em julgado a decisão condenatória. Tais manifestações sobrelevam, inclusive, no esforço gigantesco do Ministério Público Federal, no sentido de se condenar Lula. E a instituição se vale da hoje rotineira e nefanda delação premiada ou colaboração recompensada, fixada em pressupostos pragmáticos, ou seja, um mal menor em benefício de um bem maior. E essa delação premiada assola também o dia a dia da magistratura, no sentido de cooperar ou colaborar para que os delatores sejam ouvidos e, conforme as circunstâncias, recompensados. Os magistrados, alguns, cooperam nesses comportamentos pré-processuais, interferindo inclusive na autorização e captação de comunicações telefônicas e ambientais. Tudo em segredo, é claro, constituindo-se em permissivos concretizáveis após andaduras em relação às mãos do juiz, às mãos ou manoplas dos acusadores ou investigadores. Em suma, um embate concentrado, inexistindo exceção feita aos defensores, quem se atreva a reivindicar equilíbrio entre as partes oponentes. Acentuem-se, dentro do contexto, as qualidades negativas do réu, esmerando-se a imprensa aqui e ali na demonstração de que o acusado está antecipadamente condenado. Aparece no entremeio um ou outro censor babujando pelos cantos da boca a ira, a raiva do acusado Lula em evidência. As censuras antecipadas a Luiz Inácio são bem memorizadas, semelhantes ao impacto das lições pela erradicação de cravos e espinhas no rosto de espectadores. Assistida a tal erradicação muito ansiosamente por milhares e milhares de cidadãos. E essas expectativas existem, inclusive, nos interrogatórios levados a termo em Curitiba, realçando-se momentos em que o acusado Lula parecia ter sido vencido numa indagação do juiz sobre determinado comportamento posto na tramitação da ação penal. Permeando aquilo tudo, o juiz, órgão imparcial segundo os doutos, tem muita pressa na solução do conflito, invalidando as reações ou resistências do réu. É porque há, é claro, motivo predominante a tanto. A justiça precisa ser rápida, eficaz,
sem titubeios. Portanto, é essa uma razão predominante para o apressamento do decisório. Entretanto, mesmo submetido o magistrado a uma cirurgia bariátrica no cérebro, imunizando-se o consciente contra raciocínios subjacentes, surge reflexão tenebrosa. Presente tal reflexão naqueles que estão aprendendo a extrair cravos e espinhas. É preciso condenar Luiz Inácio Lula da Silva com muita urgência. Este já declarou abertamente que será candidato à presidência da nação em 2018, faltando a tanto 1 ano e alguns meses. Não só a condenação é imperiosa a prazo curto, mas deve ser confirmada no entremeio. Manobras processuais sofisticadas da defesa podem erradicar a imediatidade da solução. Lula deve ficar inelegível a tempo certo. A tempo certo, ou seja, antes das eleições, porque, embora tremelicando sob as ações penais e acusações múltiplas, ainda se põe no propalado estado de inocência, e o povo, por hipótese, pode, em minoria ou maioria, estar disposto a votar nele. O metalúrgico, no mínimo, se quando o candidato for, há de sacudir as entranhas da nação. É preciso que se diga, dose qualquer de comentários, no sentido de que o Brasil está saindo da recessão. O governo afirma. A propósito, há um israelita hoje famoso de nome Yuval Noah Harari, acentuando um livro que é um best-seller, Homo Deus, que a realidade é formada pelo papel. E o autor dá exemplo com a Bíblia. Os escritos advindos daquele livro sagrado são havidos como indubitáveis. São a palavra de Deus. É papel. Vale para o encerramento o surgimento da hipótese de vir Lula a ser candidato, seriamente, à presidência. Uma condenação posta nos termos das regras fixadas pela Suprema Corte impediria tal alternativa. O povo não seria consultado por meio do voto. E quem é o povo? Quem é o povo, gente? É o industrial, é o ricaço, é a matrona septuagenária, a intelectuada em geral. O povo é um militar, é o morador das palafitas erigidas em Santos, é um mendigo, o povo é mendigo, é a meretriz, frequentadora dos bordéis, que pode pôr sua roupa de domingo e querer ir votar, é o meliante, é o proxeneta é povo, o desempregado, o devorador de churrasco grego que espere suas gorduras dos cantos escuros dos desvãos da metrópole. O povo é o carroceiro, o catador de papéis encostando seu veículo grotesco numa esquina antes de se dirigir à zona eleitoral. O povo é isso tudo. Se deixarem o metalúrgico, que já foi preso 4, 5, 6 vezes lá atrás, ao tempo da ditadura, esse escriba ouviu, moço ainda, barbudo, disputando com os milicos em praça pública, se deixaram metalúrgica,
se deixarem o metalúrgico ser candidato, o Povarel vai apertar os botões eleitorais. Aquele réu não tem a preferência deste velho escriba. É uma criatura a mais submetida a um processo criminal. O escriba é um mecânico profissional no sentido de aplicação e defesa no direito penal. A Catalunha tinha uma expressão para Lula: é bandido, é meliante, é macho. O catalão chama macho de macho. Aguenta a pancada. Bandido não aguenta pancada. Tem a voz mais rouca, é certo, mas não em razão da doença já curada, porque até os cães rosnam diferentemente quando envelhecem. Luiz Inácio Livre dará muito trabalho, no mínimo. Há de tumultuar o panorama eleitoral brasileiro. O trânsito em julgado da condenação ou a adequação dos processos à jurisprudência dominante resolveria a questão para todos. Lula se tornaria inelegível. Sérgio Moro teria cumprido seu dever. O estado de inocência teria sido afastado, estaria conspurcado. O réu teria seu destino bem assentado, na cadeia ou não, mas seu destino estaria assentado com a inelegibilidade. E algum outro candidato, também ferido nas entranhas, porque procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Mas menos machucado, quem sabe, ou com seus pecados bem escondidos, assentaria o traseiro no trono. Os delatores restariam em relativa paz e a nação prosseguiria afastados em entraves mefíticos. É urgente, pois, o término dos processos movidos a Luiz Inácio Lula da Silva, que se os liquide antes das eleições. Assim, ele sequer poderia concorrer para perder inclusive, mas submetendo os seus descréditos, os seus defeitos, os seus pecados à voz do povo. A plebe, a plebe pode e deve ser testada. Ou não. Dizem que a voz da plebe é a voz de Deus. Mas dizem os medrosos que se põem do lado oposto: o povo tem a voz de Deus, mas nem sempre. Então, que o povo não seja consultado a dizer sim ou a dizer não. Nas circunstâncias, o dizer sim seria um perigo para a nação. E la nave va.